e para o desespero do Vladimir Putin e talvez para a alegria do Evgeny Prigozhin, dono do grupo Wagner, os mercenários da Rússia, o exército ucraniano continua avançando, tá? Lá na região de Bakhmut. E eu falo para a alegria do Prigozhin porque ele está falando com a boca cheia e agora com razão de que foi só ele se retirar por alguns dias lá de Bakhmut que os incompetentes do exército russo perderam o que os mercenários do grupo Wagner conquistaram ao longo de 8 meses. É bem verdade que foi a batalha mais longa e ainda é, que é a batalha por Bakhmut lá na Ucrânia, mais longa, mais violenta, mas ele teve um ganho para pelo menos apresentar ali a primeiro momento para os russos e foi só ele sair, segundo o próprio Evgeny Prigozhin, foram só os mercenários sair que a coisa começou a desandar e aí ele fala com a boca cheia e aí ele tenta aumentar a sua influência e também aumentar o seu nome, né, no inconsciente do cidadão russo. Todo mundo sabe que o Prigozhin está rodeando como urubu na carniça, né? Ali o Vladimir Putin, louco, doidinho para tomar o lugar dele na presidência da Rússia. Eu quero traduzir para vocês algumas informações importantes a respeito do dia de hoje, do fim de semana já na guerra da Ucrânia. Nesse momento já são 5h30 aqui na Polônia, enquanto eu gravo esse vídeo, portanto 6h30 lá em Kiev, 6h30 na Ucrânia. O dia basicamente já foi por aqui, já dá para trazer um resumão para vocês. Mas primeiro peço que você me ajude a mandar esse conteúdo para um número maior de pessoas, deixando o seu like nesse vídeo e conferindo se você já está inscrito nesse canal. E agora reparem que a Ucrânia diz ter ganhos significativos lá na região de Bakhmut, tá? O exército russo também diz que os ucranianos começaram a contraofensiva. Aqui eu trouxe pra gente o próprio Vladimir Putin, né? Eu traduzi ele admitindo, né, que os ucranianos começaram a contraofensiva, mas que, segundo ele, está sendo um sucesso a defesa do exército russo, de que os ucranianos não estão conseguindo avançar, tudo sem apresentar nenhuma prova, né? Deixa eu traduzir pra gente aqui, que ele faz um trabalho bonitinho às vezes, e aí fica um pouquinho mais dinâmico. Isso. Aí se tiver algum erro aqui, a gente consegue corrigir. A Ucrânia relatou fortes combates na região do leste de Donetsk, no leste de Donetsk, né? Enquanto suas forças obtiveram ganhos na devastada cidade de Bakhmut, que tinha sido capturada pelos russos no mês passado, se não me engano, dia 25, né? Foi quando o Prigozhin anunciou que tinha capturado ali toda a região de Bakhmut e que ia picar a mula ali, descansar e deixar as posições nas mãos do exército russo. E agora, hoje já é dia 10, é isso? Dia 10, ele saiu dia 25, 15 dias aí nas mãos dos russos, e o Prigozhin já pode falar de boca cheia que foi só ele sair de lá que os incompetentes do exército convencional da Rússia começaram a perder o território. Segundo um porta-voz do governo ucraniano, só nas últimas 24 horas, pessoal, o exército ucraniano ganhou 0,75 milhas, né? 1,2 quilômetros. Só nas últimas 24 horas o exército ucraniano avançou 1,2 quilômetros lá na região de Bakhmut, tá? 1.200 metros. Isso aqui é muita coisa. Eu já trouxe pra gente os militares ucranianos explicando que numa guerra ali 100, 200 metros é muita coisa. 1 quilômetro então, 1.200, né? É para comemorar como um grande avanço, né? Aproveitamos as medidas de rotação do inimigo e o fato de que as unidades que entraram não conhecem totalmente a área e não conseguiram realizar o reconhecimento e a coordenação adequadas. E aí nós atacamos, disse o representante, né, do exército ucraniano em relação ali à situação de Bakhmut, perdão. Então eles aproveitaram que realmente o Prigozhin passou as posições para os militares do exército russo, que estavam totalmente perdidos, né, ali na região, sem saber de nada que está acontecendo. E então os ucranianos aproveitaram esse gap, né, essa lacuna aí no entendimento dos russos de saberem o que eles estão fazendo. Não deram tempo deles se encontrarem, se organizarem lá em Bakhmut, e aí, segundo eles, está dando resultado, né? Continuando ainda com as informações importantes do dia, a respeito da Ucrânia. Enquanto isso, pelo menos 3 pessoas foram mortas
em um ataque noturno de drones e mísseis russos no porto de Odessa. 3 civis, né? Como sempre, lá no Mar Negro, disse o comando militar da cidade nesse sábado. E aí ele acrescentou que 8 drones russos foram abatidos. Aqui a tradução colocou abaixados, mas é abatidos, tá? Foram abatidos. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Anna Maliar, disse no Telegram que a situação está tensa em todas as linhas de frente na Ucrânia. O nome da ministra é Anna Maliar. Ela aparece muito, né? Dando parecer, né? Em nome do governo ucraniano, né? Nomeando áreas orientais onde a luta tem sido feroz há meses, ela disse, o inimigo continua a concentrar, ainda falando da Anna Maliar, né? Seus principais esforços nas direções de Liman, Bakhmut e Avdiivsk e Marinka. A luta pesada nessas regiões continua. Mas ela diz, segundo ela, as tropas ucranianas estão conseguindo repelir os ataques dos russos, tá? Nos últimos dias, as forças ucranianas fizeram os seus ganhos mais rápidos nas bordas, nas fronteiras de Bakhmut, com o objetivo de cercar a cidade, que foi devastada aí por conta da presença dos russos. E aqui eles continuam falando do Vladimir Putin, né, que aí eu já trouxe pra gente, né, que o Putin gravou um vídeo falando que realmente começou a contraofensiva, que já fazem 5 dias, segundo Putin, que começou a contraofensiva dos ucranianos, mas que, segundo ele, está sendo um fracasso e os russos estão conseguindo segurar as pontas. Lembrando que, de forma oficial, o governo ucraniano disse que não começou a contraofensiva ainda e que, quando começar, todo mundo vai saber. Vai ser com força total, não vai precisar vir o Vladimir Putin ou o Prigozhin, muito menos, anunciar que começou. Que, aliás, o Prigozhin anunciou há um mês atrás, né, que tinha começado a contraofensiva. Não começou coisa nenhuma. Aí o representante do governo ucraniano, semana passada, eu acho, havia anunciado oficialmente, até traduzir pra gente a matéria em questão, mas eu falei que parecia uma tática, porque ele anunciou na manhã, fez todo aquele alvoroço, aquela movimentação, os russos se movimentaram, né, esperaram a pancada, e não veio com tanta força assim. Então eu acho que foi uma tática, eu até conversei com você sobre isso, para ver como seria a resposta dos russos, né, quando eles realmente anunciassem, né, e começassem a contraofensiva, mas que parece que ainda não começou coisa nenhuma. Mas o Vladimir Putin, como sempre, né, segundo ele tem informações, ele falou isso, tá? Ele tem informações privilegiadas a respeito dos ucranianos, mas que ele não pode divulgar por questões táticas. É sempre assim, né? Ele tira um dado do meio do sabe Deus da busanfa, sabe Deus da onde, da busanfa nuclear dele, joga no ar o dado e não, mas eu não posso falar mais porque questões táticas, e aí fica fácil, se esconde atrás da cortina, né, chamada questões táticas militares, não posso divulgar. Esse é o jeito de trabalhar e divulgar as notícias do Vladimir Putin. Enfim, essas foram algumas das principais informações sobre a guerra na Ucrânia. Como eu disse, aqui são 5 e pouquinho ainda tem chão, ainda no dia de hoje, muita coisa pode acontecer, né? Então eu ainda volto ainda no dia de hoje com mais atualizações e o que de mais importante acontecer na guerra da Ucrânia, tá bom? Então, para você não perder, confira se já está inscrito nesse canal, se já deixou o seu like, se já ativou esse sininho, porque esse é o maior apoio que você pode dar para mim, caso você goste do meu trabalho e queira apoiar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, e um recadinho rápido no final do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que manda superchat, tá? Às vezes eu não agradeço aqui, mas sempre lá eu agradeço. Muito obrigado de coração, é muito importante saber que vocês gostam do trabalho e apoiam, tá bom? Superchat é um coraçãozinho que fica embaixo do vídeo, que a pessoa pode clicar, depois do like ali, é um coraçãozinho com o símbolo de $1, né, do dinheiro, e a pessoa pode enviar o que ela quiser, R$2, R$5, 10, e muita gente tá enviando, e aí ela pode mandar e manda uma mensagem pra mim, que chega ali, mas é mais fácil pra mim de ler essas mensagens. Muito obrigado de coração, tá? É muito importante e ajuda a continuar o trabalho. É uma forma de eu saber que vocês sentem um carinho e reconhecem o meu esforço, né, de mantê-los atualizados aqui diariamente. Não é porque eu moro aqui na Polônia, porque eu tenho medo, por uma preocupação a mais, porque eu tô do lado. Não é nada disso. Eu faço com carinho e com prazer porque eu fico feliz
em saber que mais pessoas estão sabendo a verdade, né? E o que está acontecendo na Ucrânia e não a propaganda que o outro lado faz. Por isso que eu faço com todo carinho, todo prazer do mundo, tá bom? Muito obrigado, então, quem envia aí dinheiro, quem manda o Super Thanks, né, o Super Chat. É muito útil, muito obrigado, tá? E é uma forma de demonstrar o carinho e me motiva a querer trabalhar ainda mais e mantê-los bem informados. Obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu!